Coletiva com o professor Guilherme, depois desta vitória de 4-0 do Grêmio Prudente sobre o Olímpico de Sergipe. Guilherme, parabéns pela vitória, um jogo muito seguro, muito controlado do Grêmio. Até brincava aqui com o Carlos aí 4, mas a gente ficou com a sensação que poderia ter sido 8, 9, mas também não vamos cobrar demais agora, que ainda é a primeira fase. Mas como é que foi essa mudança de espírito do time mesmo? De um primeiro jogo muito nervoso e que foi nos detalhes para um jogo tão controlado como esse contra o Olímpico. Sim, Murilo, já esperávamos, né, uma melhora, né, uma evolução do primeiro para o segundo jogo. Dentro do nosso planejamento nós sabíamos, né, que esse primeiro jogo é um jogo mais nervoso, né? O Carajás também é uma ótima equipe, muito bem organizada pelo Alan. É natural, né? Um pouquinho a estreia, aquele nervosismo, alguns erros técnicos que a nossa equipe costuma não errar, né? E passada a estreia, acho que a vitória da maneira que foi, né? Ter o torcedor presente também nos fortaleceu, mudou totalmente o ambiente essa vitória, né? E nos trouxe muito mais segurança, né? A gente observou pelos treinos de domingo, de ontem, os meninos bem mais leves também, já mais soltos, né? Então a gente esperava uma melhora de postura, né? E foi o que aconteceu, né? A gente viu o time hoje um pouco bem mais leve, né? Criamos bastante, pecamos um pouquinho nas finalizações. A gente acredita que tivéssemos caprichado um pouquinho mais, talvez o placar poderia ter sido um pouco mais elástico. Mas o mais importante para esses dois jogos é isso, né? A gente conseguiu 6 pontos, ter essa evolução de jogo para jogo, né? E conseguir fazer estrear, oportunizar o máximo de meninos possíveis nesses 2 primeiros jogos. O Grêmio teve uma produtividade maior, melhor, mais assertiva para esse jogo, né? E teve pouco tempo de preparação, aí 2 jogos. Inclusive os atletas não estão acostumados com isso, né? Geralmente apenas um jogo por semana. Como foi trabalhar isso, aumentar essa produção nesse pouco tempo? O que foi feito para essa melhora? Eu acredito que passa muito por ser o segundo jogo, né, Vinícius? O primeiro jogo um pouquinho mais nervoso, né? E a gente tem uma identidade, né? O Grêmio Prudente hoje tem uma identidade, né? Tanto o Sub-15, o 17 como o 20. Nós temos uma identidade de propor o jogo, de ter um time leve, buscar o gol o tempo todo, né? O 20, com o trabalho do Pita, também tinha essa característica, era um time bem agressivo. E a gente tentou dar sequência, né? Na pré-temporada, trabalhamos para diferentes cenários, né? Momentos que precisaríamos ser mais agressivos, alguns momentos nem tanto. Aprender, como o pessoal diz, sofrer também um pouquinho, né? Aprender a defender. Então a gente trabalhou bastante variações na pré-temporada. E aí, nesse espaço curto, é mais na conversa, 1 ou 2 treinos mesmo, alguma coisa rápida, né? E a nossa comissão também, a gente conversa bastante, está sempre buscando a melhor estratégia. E hoje, né, o que a gente propôs para o jogo, fomos felizes em conseguir fazer um bom jogo e sair com essa vitória importante. Guilherme, se a sua primeira copinha como técnico também, queria que você falasse, né, um pouco, a garotada já está falando, né, como está sendo a experiência, como que está sendo a sua experiência em especial, e perguntar, né, o pessoal não quis cortar seu cabelo também, porque a maioria estão com o cabelo raspado, né? Então, o cabelo já tá caindo um pouco, né, já não precisa nem cortar, né? Até brinco com eles que tem muitos culpados aí disso, né? Hoje com certeza caiu mais um pouquinho. Não, mas brincadeiras à parte, cara, estou me sentindo muito bem, muito feliz, né? Lisonjeado, agradecer todo o pessoal do Grêmio, a diretoria, né? Justamente o Alencar, coordenador da base, o pessoal que confiou no nosso trabalho, tá à frente, né? Numa competição tão importante, um momento tão importante para o clube, para a cidade, né? Eu tive a oportunidade de participar de outras 4 oportunidades como auxiliar, e essa, sem dúvida, está sendo muito especial, né? Foi que eu sempre preguei para os meninos. Para alguns é a primeira, para outros talvez seja a última, mas para todos ia ser especial. E eu me incluo nesse grupo, né? De estar colhendo isso, está sendo especial. O torcedor realmente faz a gente se sentir em casa. A gente vê o público aumentando de um jogo para o outro, e a presença deles, o apoio ali tem sido fundamental, e a gente quer desfrutar o máximo desse momento aí. Guilherme, de Louso, do Jornal da Bola, parabéns, primeiramente pela vitória aí, hoje temos um passo importante aí para a classificação. Nós aqui de fora, a gente sente uma sintonia, uma harmonia muito grande entre você, o Alisson, o Felipe Carlos, a comissão toda, no geral.
E essa harmonia parece estar contagiando os jogadores, que a gente vê aqui o Carlos André no jogo, eles se abraçando ali. É isso mesmo? E se me permitir uma segunda pergunta, você trocou no primeiro tempo, no intervalo, o Kaique pelo Caio. Foi uma mudança não só de jogador, mas uma mudança tática. Qual que era a ideia de plano para o segundo tempo? Então, primeira pergunta, eu acho que o ambiente nosso é muito bom, né? A gente já vem no Grêmio aí há algum tempo, né? O Felipe já, segunda passagem dele aí, conhece bem o clube, conhece o ambiente. O Bruno chegou recentemente também, um cara super trabalhador, um cara muito do bem, que tem pensamentos muito semelhantes ao nosso, né? O Alisson, eu tive o privilégio e a oportunidade de estar fazendo alguns jogos com ele no 17. E, assim, acho que é fato, né, da gente estar um tempinho no clube, né? A gente já tem essa identidade, esse DNA do clube. Então, assim, as ideias são muito parecidas. E é o que a gente passa para os atletas, né? Não basta só eles, né? Tá fechado. Nós somos um todo, né? Quando ganha todo mundo, perde todo mundo. Então a gente tenta blindar eles o máximo possível, passar o máximo de tranquilidade para eles, né? E no dia a dia estar com eles é muito bom, é um grupo muito bom de se trabalhar. Eu até fiquei surpreso, né, conversando com eles, da tamanha entrega deles na pré-temporada, né? E a gente pôde colher isso já no primeiro jogo, né? Você fazer um gol 51 do segundo tempo, eu acho que é fruto de muito trabalho, né? E a mudança, né, para o segundo tempo ali, a gente preferiu preservar um pouquinho o Groto, né, o Kaique Groto. Ele tinha sido amarelado, né, infelizmente já no primeiro lance do jogo ali. A gente preferiu não correr o risco, né, de talvez ele tomar o segundo amarelo e nos desfalcar no próximo jogo. Jogamos o Davi para a direita ali para dar uma segurança também um pouquinho do lado direito, e a entrada do Caio acho que é reconhecimento, né, do grande campeonato que ele fez, né? Era o nosso capitão no Sub-17, infelizmente ele perdeu toda a pré-temporada, né? Se lesionou no último jogo contra o Bragantino, vinha aí quase 2 meses parado. Então, pela superação, o reconhecimento da grande competição que ele fez no 17, para ele poder desfrutar do momento também, né? É um jogador que a gente conta bastante, que vai nos ajudar. Essa semana também nós tivemos a volta do Heitor aos treinos, né, que também perdeu toda a pré-temporada, se lesionou também no último jogo lá contra o Bragantino. O nosso departamento médico correu bastante aí para deixar eles à disposição. E agora estamos acelerando o processo aí, porque são 2 jogadores muito importantes que a gente conta bastante com eles aí para a sequência da competição. Guilherme, falando sobre uma situação que não tem como deixar de falar, que é o que aconteceu hoje, é uma história que já não depende mais de vocês, mas a gente imagina que fica essa coisa, o que vai acontecer, será que, enfim, como é que foi receber toda essa situação e segurar isso para que os atletas não entrassem nessa grande interrogação que virou essa partida contra o Carajás, depois de tudo que aconteceu, e queria que, se possível, você comentasse, porque na imagem é muito claro você correndo, gritando com o quarto árbitro, falando, não, está errado, muda aí, o erro foi da arbitragem, realmente? Sim, Murilo. Cara, o que nós procuramos passar para os atletas é sempre fazer o que está no nosso controle, né? Como você bem falou, é uma situação que foge do nosso controle. Nós temos o departamento jurídico muito competente para isso, e, para falar a verdade, assim, a gente está até tranquilo, né? A gente entende que é uma situação nova, diferente, né? A gente estava pensando um pouquinho nisso durante o dia, mas chega na hora do jogo ali, a gente esquece e procura focar na partida, né? Mas, como eu disse, a gente está tranquilo, né? A gente está bem nítido, né, que foi um erro operacional, né? Na hora ali, a nossa comissão passou para os atletas que iriam entrar, que sairia o Zeloto, né? E quando subiu a placa ali, que eu vi que era o Groto, a gente procurou corrigir o erro justamente da arbitragem, né? Acredito que a gente conseguiu, tivemos autorização do juiz, do próprio quarto árbitro, que corrigiu a substituição, né? E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira muito rápida, tanto que não teve nem outra substituição, né? Então, assim, a gente está tranquilo quanto a isso. A gente acredita que o nosso departamento vai trabalhar da melhor maneira, e o que cabe a nós agora, nesse momento, é descansar, né? E se preparar muito bem para o jogo do Ceará aí, para conseguir terminar na liderança da chave. Como que é trabalhar com essa incerteza do que pode acontecer na sexta-feira no julgamento, no jogo de hoje, e principalmente no trabalho para o jogo contra o Ceará, que talvez, uma hipótese, o Grêmio perceu os 3 pontos, o Grêmio teria que ir no jogo para o Ceará ainda ser o jogo da vida para o Grêmio. Como que é tudo isso para você? Sim, para nós já seria uma situação de mata-mata, né?
A gente tá tranquilo, né, quanto a isso, Vinícius. Então, a nossa conversa, o nosso planejamento é trabalhar em cima do Ceará para buscar a vitória, né? Independente seja para classificar ou para buscar a primeira colocação. Nosso objetivo, né, até por ser um jogo aí considerado gigante, né, um adversário nacionalmente conhecido, um adversário de camisa de Série A, o nosso objetivo é trabalhar para ganhar o jogo, né? Independente do que vai acontecer no julgamento, nós vamos se preparar muito bem para na sexta-feira, aí, diante do nosso torcedor, conquistar mais 3 pontos. Guilherme, um tema que é muito debatido na atualidade é a questão da saúde mental, né? Grandes atletas como o próprio Neymar, o Yuri Alberto, a ginasta, né, a Simone Biles, teve esse problema. E o Ortega, no primeiro jogo, né, foi um atleta que foi bastante vaiado durante a sua saída. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como o Grêmio trabalha isso. Eu sei que o Grêmio tem um psicólogo, né, que é o Dimitri, e essa questão, né, fugindo até um pouco do Grêmio, esse cenário mundial, né, esse imediatismo, 880, como o Grêmio trabalha isso diante dos seus atletas? Então, César, hoje nós temos um departamento, né, de psicologia do clube aí, liderado pelo Dimitri Cunha, né, que faz um trabalho, eu sou suspeito a falar, né, acho que não só com os atletas, mas com toda a comissão, todo o clube faz um trabalho de excelência, nos ajuda muito, né. Tem o Marcelo também, que estava com a gente no 17, Marcelo Pasque, né, que nos ajudou muito também nessa empreitada aí. E a gente sabe que, por mais que é um jogador experiente também, né, o Ortega está na 5ª copinha, né, normal, estamos falando de seres humanos, né, então tem dia que o jogo não encaixa, tem dia que você vai errar um pouquinho mais, acho que todos nós temos esse direito de, às vezes, não estar num dia legal, né, e a nossa conversa com ele foi nesse sentido. Futebol, as coisas acontecem muito rápido, né, na nossa opinião, talvez ele teve um pouquinho de erro, porque em momento nenhum ele se escondeu do jogo, né, o tempo todo ele buscou a bola e mesmo alguns momentos de vaia ele chamou a responsabilidade e é nisso que a gente trabalha, né? A gente, claro, todo mundo quer acertar, mas quando erra dessa maneira, não se escondendo, buscando o jogo, a gente quer que os garotos tenham essa coragem que ele teve, né? E já no outro dia ele estava bem, estava tranquilo, o Jimmy conversou bastante com ele, né? Nós da comissão também batemos um papo com ele, até nos surpreendemos com tamanha maturidade, né, de um atleta tão jovem. E hoje ele deu uma resposta muito positiva, né? A gente ficou feliz ali, comemoramos bastante o gol dele, também um jogo mais solto, né? O jogo encaixou melhor, então assim, a gente fica muito feliz, né, com essa reação dele, e é um atleta que com certeza vai nos ajudar muito nessa copinha ainda, é um atleta que vai nos ajudar muito na Série A2 também, no profissional, vamos ouvir falar muito dele, atleta com uma qualidade muito grande que tem todo o nosso carinho, né? E a gente entende que hoje a cobrança no futebol está muito grande, né? Então a gente tenta blindar os atletas aí da melhor maneira possível, que falando em copinha, a gente sabe que é uma competição 100% mental, né? Mais até do que física e todos os outros aspectos. Mas também para a sequência do futebol aí, a gente entender que somos seres humanos, estamos passíveis a erro, né? Faz parte do futebol, faz parte do jogo, e a maneira... O importante é você se levantar, né? Que foi o que ele fez hoje. Nosso time também reagiu muito bem e a gente segue aí em busca de melhorar sempre. Guilherme, hoje teve 3 estreias na Copinha, né? O Caio estreou, o Cauã Quihara também estreou e teve mais uma outra estreia. O Cauã Quihara, ele entrou no lugar do Lucas, que estava bem no jogo, o Zé estava muito bem no jogo. Qual foi o bate-papo ali com o Cauã? Porque, falando nessa parte mental, menino novo também, entrando aí, mesmo com o jogo já controlado, mas era uma função de ele entrou no lugar de um cara que estava muito bem no jogo. Qual foi o bate-papo com o Cauã antes de entrar em campo? Sem dúvida, para ele desfrutar do momento, né? É um atleta também que voltou para nós esse ano, nos ajudou muito no Sub-17, né? É um atleta que esse ano ainda tem idade para Sub-17, atleta de 16 anos. Tanto ele como o João Vitor, né, o Joãozinho, são atletas que têm idade para Sub-17. E o Grêmio tem essa marca, né, de poder oportunizar os atletas. Nós vimos na última Copa Paulista aí, vários atletas também da base 17 e 20 atuando em cima, né? Então, o que a gente procura passar para eles é tranquilidade, né? Assim, são ótimos ativos do clube, a gente vê com boa projeção, né? Então, quanto o máximo possível de experiência nós pudermos oferecer a eles,
a gente quer oferecer, né? Quer que eles possam viver esse momento, né? Não só estar no grupo, mas poder também sentir essa energia da torcida, tá pisando no Prudentão, né? Um jogo de copinha. A gente acredita aí que pro futuro deles aí vai ser uma soma muito grande. Show. Obrigado, Gui, pela entrevista e parabéns pela vitória. Obrigado, João. Valeu. Em off agora, o Ortega bateu o pênalti